fala de Exu. Pouca gente entende o mistério de Exu. Hoje eu não vou falar de medo, eu não vou falar de promessa, eu não vou falar de vingança, eu vou falar de mistério, eu vou falar de inteligência, eu vou falar de Exu de verdade, eu vou falar de rua. Vem comigo. Gente, eu ia começar esse bloco 1 meio que lendo a explicação que eu fiz, né? Porque eu faço um roteiro antes, só que eu não consigo decorar, não dá pra decorar tudo. A gente pode ver o tópico e falar depois. Mas eu lendo fica péssimo, porque dá pra ver que eu tô lendo. Então eu não vou ler, eu vou falar do meu jeito, tá? Eu botei os tópicos aí, eu vou falar. Então a gente começa aqui no bloco 1 e eu vou falar o que é Exu. O que é Exu como função? Antes de ser entidade, Exu é função. Exu é o princípio que organiza o movimento. Então, antes de ser essa entidade bonita que a gente vê, cheia de alegorias, né? A cartola, o tridente, o vestido da pombagira, a gente tem que entender que essas inteligências, elas funcionam. Então, elas funcionam como inteligências. Então, elas são funções. Então é muito importante frisar que, antes de tudo, Exu é a função, é o princípio que organiza o movimento. Então Exu é uma energia que está sempre colocando o seu médium e o entorno do médium em movimento. Então você nunca vai ver uma pessoa que tem Exu, um médium de Exu, parado, deitado na cama o dia inteiro. Exu é ação, entendeu? É ação. Olha, vou dizer mais uma vez aqui que eu tenho muita dificuldade de ficar trabalhando com espelho, câmera, cola e luzinha da câmera, mas estou me esforçando para tentar olhar para a câmera, mas às vezes tenho que dar uma olhadinha para a cola, aí acabo me distraindo com a minha própria imagem, de novo isso, mas com o tempo eu acostumo. Mas agora eu preciso dizer quem foi o Rubens Saraceni. O Rubens Saraceni, ele foi um sacerdote, escritor e dirigente espiritual brasileiro. Ele foi uma das figuras mais influentes da Umbanda contemporânea. Ele foi o fundador da Umbanda Sagrada, que é a Umbanda onde eu fui iniciado. O meu primeiro terreiro, o terreiro onde eu comecei o desenvolvimento, na verdade, era um terreiro de Umbanda Sagrada. E o que é a Umbanda Sagrada? A Umbanda tem vários tipos. A gente tem a Umbanda Sagrada, a gente tem a Umbanda mais de rua, a gente tem a Umbanda esotérica, a gente tem a Umbanda traçada. Existem vários tipos de Umbanda. E eu estou dizendo aqui que, apesar de eu sempre dizer que a minha filosofia é mais essa Umbanda do povo, essa Umbanda de rua, eu me iniciei na Umbanda Sagrada, o meu terreiro era de Umbanda Sagrada, então eu comecei a ler, a estudar a partir da Umbanda Sagrada, mas o que eu quero dizer aqui é que, apesar de eu ter essa vivência de rua, quando eu quero consultar a teoria, a primeira pessoa que me vem à cabeça, o primeiro autor que me vem à cabeça é o Saraceni. Então não estou dizendo que eu sei tudo de Umbanda Sagrada, que eu sei todos aqueles esquemas da Umbanda Sagrada, porque eu não sei, como disse, a minha Umbanda é mais de rua, apesar de que o meu terreiro era de Umbanda Sagrada, mas quando eu quero estudar, eu busco o Saraceni. E aqui está até o livro dele, o livro de Exu, Mistério Revelado. A linguagem não é fácil para quem está começando, então se você não está muito por dentro do que é a Umbanda, de uma linguagem mais esotérica e tudo mais, você não vai sair entendendo de primeira, mas também hoje em dia a gente dá para ver resenha na internet, estudar na internet, estudar com a inteligência artificial. Então, assim, eu digo que se você quiser começar a estudar Exu, a entender o que é a Umbanda, o Rubens, na minha opinião, é a primeira referência de importância para mim. Então, deixo aqui a dica. Deve existir diversos outros autores que talvez eu nem conheça, né? A gente tem que ser humilde para falar que a gente não sabe tudo. Só tenho 3 anos de Umbanda, então eu vou explicar o que é a Umbanda Sagrada. Como ela se organiza mais ou menos, mas vou explicar por alto. A Umbanda Sagrada, ela organiza a Umbanda de uma forma mais teológica, mais simbólica. Parece até uma coisa meio maçonaria de Umbanda, digamos assim, porque ela é hierárquica. E ela tem essa forte influência do esoterismo, apesar de ela não ser uma Umbanda esotérica, porque existe a Umbanda esotérica que tem inspirada na Cabala e tudo mais, mas a Sagrada ela é mais fechada. Ela tem influência do esoterismo, de magia ritualística e de filosofia espiritual, que eu gosto muito de estudar filosofia, e eu acho que quem é da Umbanda tem que estudar filosofia. Não tem
como não estudar filosofia, sociologia, entendeu? Psicologia, tem que estudar. E Jung, acho que o Platão também é muito importante, né? Jung dentro do campo da psicologia, Platão dentro do campo da filosofia. Eu vou dar uma pincelada agora. Deixa eu melhorar minha postura, né? Aqui, porque às vezes eu me encolho todo. Eu também ainda não decidi qual que vai ser o cenário, se mais pra cá, se mais pra cá. Enfim. Espero que esteja bom, espero que esteja bem enquadrado, entendeu? Pelo menos estou bronzeado hoje, peguei sol. Enfim, vamos lá. Eu vou dar uma pincelada de uma coisa que o Saraceni explica sobre Exu. Ele explica Exu como um agente mágico consciente. Então, agente mágico consciente. Então, vou frisar aqui, falar aqui uma coisa para quem não acredita em nada, para quem é cético, que não sei nem o que você está fazendo aqui se você é cético. Exu existe. Não sei se a ciência consegue captar Exu, mas Exu existe. Tem muito estudo sobre isso, tem muitas comprovações sobre isso. Então ele é um agente mágico consciente. E ele só responde quando ele é chamado com fundamento ritual e com responsabilidade. O que é isso? E que Exu ele está dizendo que Exu não reage à emoção solta, ele só responde se o seu ato for consciente. Então tem muita gente que acha que Exu é vingança, né? Que alguém te respondeu para você meio torto, foi grosseiro com você, tu vai lá, acende uma vela com raiva e vai se vingar da pessoa. Não, Exu é justo, Exu é consciente. Então quando você vai fazer um trabalho, uma magia, não existe deixar a coisa correndo solta. Você tem que ter fundamento, você tem que saber o que você está pedindo, você tem que saber para quem você está pedindo, para qual Exu você está pedindo, você tem que saber o que ele gosta, qual bebida ele gosta, você tem que saber a cor da vela, e você tem que ter a intenção em você de verdade. Não adianta chegar, pegar uma vela azul e rosa, acender e falar, Exu! Vou tirar a cola aqui para falar isso, porque eu acho que isso é até uma coisa que eu queria falar. Então o que ele fala também que você tem que ser consciente quando você faz um trabalho, quando você faz magia, principalmente envolvendo Exu. Você tem que saber o que você está pedindo, você tem que ter uma noção das leis do universo. Porque o que acontece muitas vezes? Às vezes uma pessoa que está fazendo coisas muito erradas na vida, vou dar um exemplo, resolve fazer uma magia para derrubar um inimigo. Mas de acordo com a lei universal, ali, karmicamente, na verdade, essa pessoa está errada, mas ela está em uma negação e acha que está certa. E nisso de ela achar que ela está certa, sendo que ela está errada, fazendo a coisa errada, ela pega e faz uma magia de proteção, por exemplo, ou até de, sei lá, de destruição. De destruição não, porque já destruição já sai do campo de Exu pro Saraceni. Mas, por exemplo, faz uma magia de justiça quando na verdade ela está sendo injusta. Aí o que vai acontecer? Aquilo vai voltar para ela, entendeu? Então, tipo assim, uma pessoa que é ruim, está fazendo maldade, só que acha que está certa, pega e faz um trabalho para tirar da vida dela uma pessoa que na verdade ela que está prejudicando. Aquilo vai bater, vai voltar. Então a pessoa tem que ter noção do que ela está pregando, do que ela está plantando, entendeu? Então não adianta você ser uma pessoa que só planta maldade e querer fazer uma magia pedindo justiça, a justiça vai voltar para você, entendeu? Então se você é um cara que não é legal, mas acha que é legal, pega uma vela vermelha, faz um trabalho, faz um padre de Exu, Exu, justiça, você vai se ferrar, meu amigo, entendeu? Outra coisa que não existe na magia é pedir sem querer, entendeu? Você tem que saber o que você está pedindo. Não, como eu disse lá anteriormente, não existe deixar a coisa correndo solta. Outra coisa que é importante também, se você pede algo que você quer, mas aquilo não vai ser bom para você, e Exu sabe que não vai ser bom para você, ele vai fazer diferente. E ele vai te dar outra alternativa. Vou dar um exemplo mais básico assim. A menina tá apaixonada, quer o rapaz. Ai, que rapaz bonito, vou pedir pra minha pombagira aqui fazer um trabalho de amor pra ver se o rapaz olha pra mim, sei lá o que. Mas aí aquele rapaz é um cafajeste, ela nem sabe disso, ela nem alcança isso, ou ela sabe, mas a beleza fala em primeiro lugar. A pombagira dela, se gosta dela,
não vai levar o rapaz para ela, vai fazer o contrário, vai afastar. Então, isso já aconteceu comigo. Mas eu não vou dar exemplo aqui porque eu não quero me expor agora. Então, tipo assim, pombagira linda, aquele rapaz que eu gosto tanto, nanana, me ajuda, tá aqui o nome dele. Aí ela faz um caos em torno do rapaz e dá tudo errado e no final o rapaz vai embora. Mas isso foi livramento, entendeu? Então tem que também se atentar que a magia não vai sair sempre necessariamente como você acha que vai sair. Porque existe a lei. Na Quimbanda funciona de outra forma, mas na Umbanda, principalmente foi Exu, tipo Tranca-Rua das Almas, eles funcionam de acordo com a lei maior, com a lei divina, que é a justiça de Deus. Isso não precisa explicar muito. É o que é certo, o que é ético. Entendeu? Então Exu, por mais que Exu não seja amoral, e o funcionamento dele vai criar um caos, o médium vai falar coisas que as pessoas vão ficar chocadas e tudo mais, mas é para reorganizar dentro da lei, dentro da justiça. Vocês entenderam? Então, na magia, principalmente com Exu, você precisa saber o que você quer, e também saber o que você quer não é necessariamente o que você precisa. Entendeu? E Exu não te entrega o que você quer. A não ser que o que você queira é o que você precisa. Mas Exu entrega o que você precisa pra você crescer como pessoa. Entendeu? Começa a berrar às vezes, né? Mas enfim. No conceito do Saraceni, então, a gente pode dizer que os Exus e as pombagiras, eles são guardiões da lei. Eles não são espíritos caídos, entendeu? Eles são espíritos justos que organizam a espiritualidade e a vida dos seus médicos de acordo com a lei maior, com a lei cósmica. Então, tem uma coisa muito importante para dizer sobre Exu e sobre quem é médium de Exu. Exu não é maldade. Exu não é um espírito ruim. Aliás, eu acho que isso é muito repetido por quem ensina sobre Exu e pombagira, né? Que Exu não é bom e nem mal. Exu é justo. Entendeu? E Exu vai dar para a pessoa a devolução do que ela planta, entendeu? Então ele age de acordo até com o que você planta. Se você é médium de Exu, se você acha que é médium de Exu, primeiro você precisa procurar um lugar para desenvolver, né? E uma coisa importante, Exu cola em quem é reto. O que é ser reto? Ser reto é ter ética. Então, por exemplo, o Tranca-Rua das Almas é um Exu que cobra muito dos seus médios de serem certinhos. Tem que andar na linha, não pode sair por aí fazendo besteira, não pode sair por aí fazendo promiscuidade, não pode sair por aí usando um monte de droguinha, não pode sair por aí enchendo a cara de cachaça e dizendo que é o Exu, que isso é pior ainda, entendeu? Não vou dizer que, tipo, às vezes acho que a minha entidade aqui tá pedindo alguma coisa e tal. Pode ter esses momentos. Mas eu tô falando assim, aquela pessoa que vai pra festa, enche, toma 10 garrafas de vodka e fala, é minha pombagira, hein? Ou pior, aquelas que utilizam de substâncias que acabam com o corpo e fica falando que é Exu. Entendeu? Existem substâncias que ativam, na verdade, fazem a nossa consciência expandir, né? O Santo Daime tá aí, então a substância do Santo Daime é a ayahuasca, até a própria cannabis. Existem substâncias de expansão de consciência que até algumas linhas podem ajudar isso, até numa gira. Eu fui uma vez numa gira de Umbandaime, muito tempo atrás, e no meio da gira se tomava a ayahuasca. Enfim, aquilo realmente gera, entendeu? Abre o seu campo, e se você estiver num lugar sagrado ainda por cima, eu acredito realmente que tem ali uma coisa com a sua própria ancestralidade ali de contato, de despertar cogumelos, também cogumelos mágicos e tal. Apesar de que eu acho que ninguém precisa de nada disso. Mas agora o álcool em excesso ou outros tipos de substâncias, tipo drogas mais pesadas que acabam com o cérebro, acabam com o organismo, tipo, não. Tem substâncias e substâncias e hora certa para usar cada substância, entendeu? Agora você chegar no sábado à noite lá pra Barra Music e tomar tudo e falar que é a sua pombagira. Não, né? Sai daqui. Mas afinal, o que é o mistério Exu?
Exu é um mistério do Divino Criador. Ele possui uma faixa vibratória específica e única. Por isso que quem trabalha com Exu sente no corpo uma energia densa, uma energia presente, uma energia real. Porque Exu é de verdade. E que fique claro, isso não é energia de baixa frequência, como muita gente gosta de dizer. Muito pelo contrário. Uma energia de frequência alta, uma frequência forte. Exu não é melhor nem pior que os outros mistérios. Eu sei que todo mundo adora Exu e Pombagira, né? Porque eu acho que é mais ali real, mais no material. Mas ele não é melhor nem pior. Mas quanto à energia, é uma energia transformadora e vitalizadora. Vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa tímida, retraída, que você conheceu assim no colégio, meio corcunda, assim, pra dentro, toda retraída? Então, aí passa uns anos, você não para de falar com essa pessoa, nunca mais viu a pessoa, você reencontra essa pessoa e ela tá completamente diferente, tá vívida, tá presente, tá bonita. E você fala, nossa, mas o que aconteceu? Às vezes, essa pessoa pode ter começado a trabalhar com a sua pombagira, com o seu Exu. Os Exus e as pombagiras, eles transformam o nosso corpo, eles ativam substâncias, ativam energias no nosso corpo que muda, até a fisionomia muda da pessoa. Então, às vezes, tem gente que é muito assim retraída e aí tem chamado para trabalho, vai trabalhar com a pombagira, depois quando você reencontra, você fala assim, o que aconteceu? Parece até que a pessoa morreu e nasceu de novo, ou fez uma plástica, entendeu? Então ela dá vida, ela dá vitalidade, uma energia transformadora e vitalizadora. Então, como agente da lei maior, da lei divina, Exu, ele pode vitalizar, ele dá vitalidade ou pode desvitalizar os sentidos capitais da pessoa. Isso é bem saraceno. Da mesma forma que o Exu faz esse exemplo que eu acabei de dar, da pessoa que começou a trabalhar com a pombagira, ele também pode fazer o contrário, tanto com um médium quanto com outra pessoa, entendeu? Isso não é maldade, isso é lei, isso é lei. Se ele está desvitalizando alguém, alguma coisa tem, entendeu? Não estou falando que eu vou assim, vou pegar aqui o nome do João da Silva, vou botar no pé do tranca-rua e o da Silva vai ficar desvitalizado só porque eu quis. Não, como eu disse, Exu não faz o que eu quero, Exu faz o que eu preciso. Se o João da Silva ficar desvitalizado, porque eu precisei. Mas se eu estiver fazendo só por ego, por maldade, Exu não trabalha com o ego. Exu trabalha com a lei. Exu trabalha com justiça. Outra função de Exu é esgotar o karma individual do médium. Isso é muito legal. Às vezes você é médium de Exu e você nem sabe, né? Tipo, durante a vida você nem tem contato com a religião e às vezes você vai fazendo escolhas erradas na sua vida, né? E aí vai insistindo, vai repetindo e não toma tenência. Aí um dia tá dando tudo errado e você começa, aí você entra para um corpo mediúnico e começa a rodar. O Exu, ele te coloca num fluxo de esgotamento desse karma, entendeu? Todas aquelas coisas que você estava errado, aquele karma que você estava repetindo e você ia fazer de novo, ele esgota. Você começa a se tornar uma pessoa sem culpa, sem remorso. Você para de repetir um monte de padrão e aí os caminhos vão se abrindo e você vai crescendo, vai expandindo, entendeu? Isso é muito, muito, muito bonito de Exu. Com o tempo, o Exu individual da pessoa, ele se torna um espelho íntimo do emocional do médium. É como se o Exu e o médium já entrassem numa simbiose. O meu Exu principal é o Tranca-Rua das Almas e a minha pombagira é a Rainha do Cabaré. E aí, o meu caso com o Tranca-Rua entra numa simbiose e aí o médium ele começa a exteriorizar as orientações do próprio Exu. Então é como se, sabe o Bhagavad Gita, que tem o Arjuna, que tem o mestre, que é o Krishna, que ele tem aquela entidade ali com ele, que é como se fosse uma coisa simbiótica só, tá ligado? Uma simbiose só, médium e cavalo e mestre. E aí você começa a viver já, tipo, orientado pelo Exu. É meio que isso. Não gosto de dar esse exemplo do Bhagavad Gita, que o mestre
caminha junto, entendeu? Então, até anotei aqui, desculpa, eu tava dando uma lida, ó. É como Krishna e Arjuna no Bhagavad Gita. O mestre caminha junto, a ação acontece, mas a consciência, entendeu? Você vê que é o Exu que tá fazendo, tipo, é muito legal, você vai seguindo os sinais, aí você fala, caramba, mas o que vai acontecer depois? Aí é só, aí ele vai tirando o véu, e você vai descobrindo uma aventura. Exu é uma transformação, uma aventura. É muito legal. Ó, vou dar uma outra lida aqui de uma coisa que eu escrevi ou que eu copiei de algum lugar, não lembro mais, porque eu mistura livro, mistura inteligência, mistura minhas próprias palavras, mas ainda existe livre arbítrio quando você caminha com o Exu. Eu não estou falando que se você trabalha com o Exu, você faz tudo que o Exu... Você faz o que o Exu vai te orientando, mas você tem o livre-arbítrio. Você pode ir contra o que ele tá, tipo, te organizando ali pra ir, mas aí você vai colher as consequências. E o que eu queria dizer, existe o livre-arbítrio, mas o Exu, ele organiza o movimento, ele mostra simbolicamente os caminhos de crescimento e progresso, entendeu? Ai, será que eu tô preocupado de ficar escura essa gravação? Mas eu acho que não tá, não. Só sei que o enquadramento, não sei se vai ficar bom, que tem hora que eu fico um pouco pra cá, tem hora que eu fico pra cá, porque eu apoiei o computador aqui. Mas é porque eu quis mudar o cenário da outra vez, entendeu? Ai, minha pombageira, esse programa tá muito longo hoje. Depois pra cortar. O erro mais comum sobre Exu. O erro das pessoas é achar que Exu e pombagira é bagunça. Não é só porque Exu e pombagira trabalham no caos que quer dizer que é bagunça, que é impulso, que é vingança, que é destruição. Não, isso não é Exu. Isso pode ser Egum, pode ser Quiumba, mas não é Exu. Não é. Exu não cria problema. Exu não cria problema pra ninguém. Exu mostra o preço. Exu mostra correção, entendeu? Por exemplo, tem alguém te perseguindo, alguém fazendo maldade com você, o seu Exu te protege e aplica o karma naquela pessoa. Ou seja, a pessoa faz uma maldade com você, a maldade bate e volta para a pessoa, para ela ser corrigida. E dependendo da maldade que a pessoa fez e do Exu que te protege, volta muito pesado para a pessoa, entendeu? Isso não quer dizer que é maldade. A responsabilidade é da pessoa que fez a maldade, não é a sua que tem o Exu. O Exu tá ali para te proteger, entendeu? Exu não cria problema. Exu corrige. Exu mostra o preço. Exu mostra a verdade. Outra coisa. Quem chama Exu para fugir da responsabilidade aprende pela consequência. Tem muita gente que inventa entidade. Fala de Exu, de pombagira, como se fosse signo. Vocês conhecem alguém assim? Tem muita gente que inventa entidade, que fala nome como se fosse signo, entendeu? A pessoa lê ali no Wikipedia sobre uma pombagira X, sobre um Exu Y e fala que aquela ali é a dela e não sabe nem o que tá falando, não sabe nem o que tá mexendo, né, seu Zé? Essas forças, elas detestam isso. Eu tive uma amiga que ela falava que ela tinha uma pombagira quando ela não era iniciada. Pode até ser, né, que se ela entrasse com um corpo mediúnico, ela descobrisse a pombagira dela. Mas sem ter nenhum tipo de iniciação, ela fazia performances. Na época eu não era da religião, não entendia direito, sabia pouca coisa. Mas hoje em dia eu vejo. E essa pessoa começou a ter muitos problemas. Isso era pelos 20 e poucos anos que a gente tinha, e ela pegava e bebia cachaça, e falava que era pombagira, e ficava baixando o santo nos lugares. Essa pessoa colheu aí um bocado de coisa. E acredito eu que esse seja um dos motivos. E outra coisa que essa pessoa fazia também, ela colocava a culpa na pombagira para justificar que ela saía pegando um monte de gente. Isso é muito errado. Lembra que eu falei lá da questão da bebida? Que tem gente que enche a cara e fala que foi o Exu. Então, tem gente que associa pombagira com promiscuidade, com putaria, com bacanal, e pombagira não é isso, entendeu? Pombagira é sexo, é corpo, tudo bem, mas pombagira é amor próprio. Então tinha essa pessoa que eu conhecia que ia fazer as besteiras dela e depois porque eu botei uma roupa vermelha, um maiô vermelho, sei lá o que, foi
a minha pombagira. Não foi pombagira. Se você tivesse com a sua pombagira, na verdade ela ia te ajudar, entendeu? Ela ia te tirar desse circuito. Eu falo até por experiência própria, porque às vezes fico também com vontade de fazer uma coisinha aqui, uma coisa errada, entendeu? Aquelas coisas que todo mundo gosta de fazer no fundo. A pombagira faz não acontecer quando não é pra acontecer, entendeu? A pombagira quer o seu bem, quer a sua segurança, quer que você seja feliz. Então, assim, mas se essa pessoa, se ela sentia que tinha algo nela, né? Que no meu caso, no caso, eu acho que era só a libido dela, mas se ela sentia que tinha alguma entidade que estava levando ela a fazer literalmente putaria, desculpa a palavra, por aí, não era a pombagira. A pombagira não é putaria. Podia ser um quiumba, ou podia ser até ela mesma, maltratando o próprio feminino dela. Que eu acho que era mais isso mesmo. Então ela não estava sendo guiada. Ela estava, na verdade, denegrindo a imagem de uma suposta pombagira, entendeu? E isso é falsidade mediúnica e Exu detesta isso. Exu não é inimigo. Exu não fica chateado com a gente. Exu não castiga a gente. Exu só não sustenta mentira. Exu é verdade, Exu é lei, Exu é justiça, Exu é vitalidade. Quem anda limpo, quem anda com ética, quem anda com justiça, quem anda na lei, quem é reto, não precisa ter medo da rua, não precisa ter medo de Exu. Então, se a sua consciência, principalmente se o seu coração está tranquilo, você não precisa ter medo de Exu e de pombagira. Verdade, honestidade e serenidade são o que sustentam a minha relação com Exu. Bom, estamos acabando, né? Acho que já falamos bastante aqui. Eu quis explicar nesse programa de hoje o que é mais ou menos o mistério Exu. Espero que eu tenha conseguido. Eu usei e citei o Saraceni para ter uma referência, porque eu acho importante. Mas frisando novamente que eu gosto e eu falo de Exu a partir da rua, porque foi na rua que eu aprendi e que eu aprendo até hoje, todos os dias, sobre Exu. Foi na rua que eu aprendi Exu de verdade, no corpo, nas minhas escolhas, nas minhas palavras, nas minhas vivências. Eu tive meus aprendizados no terreiro, eu tive conselhos de outros mestres, eu li o Saraceni alguma coisa, eu li outras pessoas, mas foi na rua que eu aprendi Exu. Mas eu quis fazer esse segundo episódio falando sobre o mistério, explicando mais ou menos o mistério, que é para poder dar um fundamento para as próximas coisas que vão vir. Porque no primeiro episódio eu falei sobre as entidades que andam comigo, então eu quis despertar uma curiosidade. Acho que tem muita gente que gosta de saber sobre as entidades, mas antes de falar detalhadamente sobre as entidades, eu quis dar uma pincelada sobre o que é o mistério Exu. Então, se você quiser se aprofundar, tem bibliografia, tem muitas outras bibliografias, tem muitos outros livros do Saraceni e de diversos outros autores. Vou botar uma bibliografia na descrição do vídeo, para quem quiser pesquisar mais. Inteligência artificial explica algumas coisas direitinho também, é legal estudar lá, se você tiver dúvidas. E nos próximos episódios eu vou agora adentrar nesse início nas entidades. Então, no próximo episódio, eu vou começar a falar detalhadamente sobre o primeiro Exu dessa temporada aí. E vai ser surpresa, não vou falar agora qual vai ser, mas você já deve imaginar. Deixa aí nos comentários. E não esquece de se inscrever, já devia ter falado isso durante todo o vídeo, mas eu estava focado aqui em gravar para vocês, falar tudo isso para vocês. Já estou me embolando todo, porque hoje eu gravei muito, já até cansei hoje, mas está sendo muito legal, estou adorando estar aqui com vocês e estou muito animado para a próxima aula também, que eu vou falar sobre um cara aí muito especial, tá bom? Então é isso, Exu é rua e vem pra rua comigo. Beijo, gente. Axé, saravá, laroie, Exu. Beijo. Seu tranca-rua é homem, promete pra não faltar. Seu tranca-rua é homem, promete pra não faltar. 14 carros de lenha pra cozinhar gambá. A lenha já
já se acabou e a cambada. Dá pra cozinhar. E a